Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Conexão. Bom dia a você que está preparando seu almoço, ou você que está no comércio finalizando seu expediente, ou ainda quem está passando aqui pela BR-262 ou passeando pela nossa região serrana. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E o tema de hoje é saúde dos ossos em todas as fases da vida. Ao longo da vida, nossos ossos passam por diversas transformações, da infância à melhor idade. Por isso, é importante saber como garantir mais saúde para eles. O corpo humano tem 206 ossos e para mantê-los fortes e saudáveis, é preciso ter alguns cuidados em todas as idades. A massa óssea muda consideravelmente durante as várias fases do desenvolvimento humano. Na infância, adolescência e até os 30-35 anos de idade, ela está em contínua formação. Nessa fase, atinge-se o seu pico e, a partir daí, inicia-se um processo lento de perda, equivalente a 1% ao ano. Uma boa alimentação, hábitos saudáveis e a prevenção são aliados na saúde dos ossos no decorrer da nossa vida. Para falar mais sobre esse assunto, nosso convidado é o Dr. Eduardo da Costa Galvani. Dr. Eduardo é médico ortopedista e traumatologista. Ele é responsável pelo setor de ortopedia do Hospital Padre Máximo e sócio proprietário da Ortoclínica em Venda Nova. Dr. Eduardo, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, Edésio. Agradeço a oportunidade e a honra, de estar participando aqui dessa entrevista nessa instituição de tanto respeito que já faz parte da cultura desse município. E ainda há pouco conversávamos sobre a honra de estar aqui nesse município, um município que nos abraçou, que nos recebeu com muito carinho. Tivemos aí uma excelente oportunidade de trabalho, e hoje estou aqui residindo nesse município bonito, privilegiado, que Deus abençoou com a família, e agradecer a todos os ouvintes também que estão aqui nos prestigiando agora nessa entrevista. Nós que agradecemos a sua presença, doutor, e antes de começarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com a Conexão de hoje. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com a Conexão de hoje e o tema do nosso programa é saúde dos ossos em todas as fases da vida. Quem conversa conosco é o Dr. Eduardo da Costa Galvani, médico ortopedista e traumatologista. Ele também é responsável pelo setor de ortopedia do Hospital Padre Máximo e sócio proprietário da Ortoclínica em Venda Nova. Dr. Eduardo, para começarmos nossa conversa, gostaria de perguntar o seguinte: qual é a função dos ossos no corpo humano? Certinho, Edésio. É uma pergunta bem abrangente, porque o sistema esquelético, que compõe o sistema osteomioarticular, ele tem uma gama de funções, começando aí talvez pela função de locomoção, por conta do sistema esquelético é que é possível você se locomover, deambular ou permanecer em pé, não é? Até mesmo funções mais minuciosas, como participante do metabolismo do corpo, é a principal fonte de armazenamento de cálcio do corpo, o cálcio que é um íon aí de extrema importância para o funcionamento celular de várias estruturas do corpo humano. Também participa da produção hematopoética, que é o que é isso, falando em termos mais simplórios, é a produção de células sanguíneas. Então, muita gente não sabe, mas de onde vêm suas células sanguíneas? De onde vem seu sangue? Hemoglobina, demais células sanguíneas, elas vêm de dentro da medula óssea. O osso, ele, em sua maioria, os ossos são classificados de diversas formas, Uma forma de classificar os ossos são pelo seu formato.
e principalmente os ossos longos como fêmur, tíbia, húmero, né, que fica no braço, eles não são maciços, eles são ocos. No meio deles, que a gente chama de medula, cavidade medular dos ossos, é onde se produz a medula óssea, né? Onde se produz as células sanguíneas, né? Além disso, outras funções também, como proteção, né? Por exemplo, o gradil costal, né? As costelas. As costelas são conhecidas como o arcabouço do corpo humano. O arcabouço é como se fosse uma armadura que protege coração, pulmão, rim, até ali embaixo um pouco tem o rim também que é protegido pelas costelas. Então, assim, a gente tem o crânio também, né, protege o cérebro, né? Então, a gente tem basicamente essas funções, mas de uma forma bem diversificada, né, as funções dos ossos no corpo humano. Muitas funções, né, doutor, que os ossos têm aí no nosso organismo. E agora falando um pouquinho sobre as doenças, né, que afetam os ossos. Nós conseguimos pontuar quais as principais doenças que afetam os ossos nas fases infantil, adulto e também na terceira idade? Excelente. Então, as principais doenças, novamente a gente está tratando aí de uma diversidade de doenças que podem acometer o sistema ósseo miarticular, não é? Então, seria bem prudente dividir como você dividiu mesmo, né? Infância, idade adulta e idosos. Então, se a gente for pensar nas crianças, aí a gente vai falar pensar um pouquinho mais das doenças congênitas, né? Que são aquelas que a criança já nasce com ela. Então você tem aí talvez as deformidades, né? Deformidades congênitas que acometem os ossos, como por exemplo, pé torto congênito. É muito comum a criança que nasce com o pezinho torto para dentro, né? Que não é só uma deformidade estética, mas uma deformidade funcional potencialmente grave e limitante. Temos displasia do desenvolvimento do quadril. O que é isso? O quadril é uma articulação bem complexa também, que ela precisa ter um posicionamento bem adequado quando a criança está dentro do útero da mãe. Então, qualquer alteração nesse posicionamento pode comprometer o desenvolvimento do quadril e que deve ser identificado já na sala de parto, né, que a gente já inicia o tratamento imediatamente. Uma vez que esse tratamento é negligenciado ou que esse diagnóstico passe despercebido, a gente pode ter repercussões catastróficas no futuro dessa criança ou adolescente ou na idade adulta, né? E dentre outras, né? Aí se for falar em crianças um pouco maiorzinhas, aí a gente já pensa nas doenças do desenvolvimento, né? Tumores ósseos, eu não posso dizer que seja muito comum, mas também não é tão incomum nas crianças. Então a criança que às vezes reclama de determinada dor, tem que investigar, às vezes dor nos membros, né? Dor na coluna, então tem que investigar um possível tumor ósseo, né? Não quer dizer que toda criança que sente dor, você vai levar para o ortopedista e vai estar com tumor. É bem necessário que os ouvintes entendam isso. Na verdade, a maioria não tem uma doença específica, a maioria é por conta da atividade física. A criança é bem espoleta, né? Tá correndo, brincando, pulando, então no final do dia ela vai ter uma dor muscular. Às vezes é comum a criança acordar à noite reclamando com os pais que está com dor. Então você vai examinar, ela não tem um diagnóstico específico de uma doença, mas é aquela criança que fez arte o dia todo e no final do dia ela está lá com uma dor muscular, como eu e você, né? Se fizermos uma atividade física mais vigorosa, no final do dia você vai ter uma dor muscular. A criança, a diferença é que ela não vai saber interpretar isso. Mas a gente não pode pensar também que toda dor de criança não é nada, né? Então a gente tem que estar com os olhos abertos. E outras doenças, né, do desenvolvimento. Aí se for um pouquinho além, aí você já chega na fase escolar, pré-adolescência, adolescência, aí a gente já se atenta um pouco mais para as doenças posturais, né? Decorrentes talvez de uma mochila pesada, um esporte. Hoje é muito comum também os adolescentes ficarem muito no celular, numa postura inadequada, no sofá, numa cama, e isso traz repercussões para desenvolvimento da sua coluna vertebral. Quando a gente chega nos adultos, aí a gente vai tratar um pouco mais a respeito o adulto jovem, né? Até o adulto de meia idade, que iria até mais ou menos os 60 anos. Então aí dos 18, 20 até os 60 anos, né? Então o adulto jovem,
que seria até os 35, 40 anos, a gente vai tratar um pouco mais das doenças relacionadas ao trabalho. Doenças por esforço, doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho, que são as DORTs, né, que antigamente tratava-se como LER, lesão por esforço repetitivo, né, só uma questão de nomenclatura, mas são doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Aí, de novo, tratamos a respeito de postura ou movimentos repetitivos, né, a pessoa trabalha muito com digitação, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, frigorífico, que tem que desossar, né, carne, segura a faca o dia todo na mesma posição, né? Então a gente trata a respeito disso. E os acidentes, né? Acidentes de trabalho, que é muito comum também. Então, principalmente o trabalhador braçal, né? Se acidenta com serra, quedas, tudo mais. E nos idosos talvez esteja aí a principal a fase da vida em que é acometido por essas doenças, né? Então a gente vai pensar em doenças degenerativas, que são próprias do desgaste no decorrer da idade, né? Então a gente está falando de quê? A gente está falando de desgaste articular, que aí a gente vai tratar das artroses, especialmente artrose de joelho, quadril, ombro, punho, e as doenças degenerativas da própria arquitetura óssea, que torna os ossos mais frágeis, que é a tão conhecida e temida osteoporose, não é? Que a gente tem uma atenção especial, principalmente no sexo feminino, né? O sexo feminino é mais acometido por osteoporose e dentre outras, né? Talvez doenças da coluna vertebral, hérnia de disco, né? Então, se a gente for pensar nas faixas etárias, a gente estaria abordando mais essas patologias aí. Ótimo, doutor Eduardo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a saúde dos ossos. Nosso convidado é o médico ortopedista e traumatologista Eduardo Galvani. Doutor Eduardo, na fase da infância, em que é preciso ter mais atenção na saúde dos ossos? Então, Edésio, na infância, então assim, a infância hoje mudou muito da nossa época, né? A gente não é tão velho não, mas na nossa época era um pouco diferente. A infância era o que? Era brincadeiras. Então você ia para a rua e só voltava para dentro de casa quando sua mãe apontava na janela e mandava você entrar para tomar banho, né? E isso é muito saudável, porque a infância é a fase do desenvolvimento do sistema esquelético, né? E o que estimula o bom desenvolvimento é exatamente a demanda física. Então, o esforço físico moderado, né? Eu não estou falando de um trabalho infantil forçado, não é isso. Mas a criança que participa de brincadeiras, esportes, então isso daí ajuda num bom desenvolvimento do sistema esquelético, né, da criança. Então a gente vai pensar aí a respeito, talvez para prevenir uma possível doença, estimular a criança a brincar, fazer atividades físicas, né, jogar uma bola, brincar de pique, brincar de pega, pular, correr. Isso daí porque o impacto, né, a corrida é um impacto, né? Você está correndo, você está como se estivesse meio que quicando em cima do seu esqueleto. Esse impacto estimula as células sanguíneas a produzirem mais osso. Então, se você coloca, por exemplo, talvez por uma triste fatalidade, um paciente se torna acamado, você tirou dele esse impacto, você fizer uma radiografia, você vai ver que o osso dele é extremamente frágil, porque não tem mais o estímulo da produção. O seu corpo produz aquilo que tem demanda. Então, se você demanda a produzir osso, ele vai produzir. Se você não demanda, ele vai interromper ou pelo menos diminuir essa produção. Então, na infância a gente pensa disso e não podemos deixar também de falar a respeito de uma alimentação saudável, né? Obviamente. Então, a alimentação que dê condições, né? Uma alimentação equilibrada, balanceada, que dê condições à criança ter um bom desenvolvimento. A exposição ao sol também, né?
porque o sol ativa a vitamina D que a gente ingere nos alimentos e essa vitamina D participa da síntese óssea. Então a gente está pensando, resumindo, a gente está pensando em qualidade de vida, né? Qualidade de vida, a gente está pensando em bons hábitos de vida, alimentação, esporte e tudo mais. Doutor Eduardo, e na vida adulta, podemos pensar em algumas medidas e hábitos para a prevenção às possíveis doenças nos ossos? Podemos sim, Edésio. A gente continua nessa mesma questão da qualidade de vida, especialmente na vida adulta, né? Porque na vida adulta é quando você já começa a desenvolver exatamente que as doenças que na sua fase idosa vão se apresentar. Quando a gente falou lá atrás das doenças degenerativas no idoso, essas doenças elas não acontecem da noite para o dia, elas não acontecem no decorrer de semanas, meses, elas vêm de anos. E aí a gente está falando de uma evolução de 10 anos, de 20 anos. A gente tem doenças, por exemplo, vou citar aqui doenças no ombro, né? Que é a síndrome do impacto, lesão do manguito rotador, que talvez soe para o paciente como algo incomum, mas é extremamente comum, que gera uma limitação funcional e dor no ombro. Essa doença ela é extremamente frequente do final da fase adulta, no início da terceira idade, né? Dos idosos, mas ela se inicia aos 25 anos de idade. A primeira fase dela é aos 25 anos de idade. Então, se a gente for pensar em prevenção nos adultos, a gente já pensa no adulto jovem, que também deve adotar bons hábitos de vida. Então, vamos falar inicialmente de alimentação? Então, vamos falar de alimentação. Então, o paciente tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada, né? Evitar excesso de carboidratos, carboidratos que vai virar glicose na corrente sanguínea, pode predispor um diabetes no futuro. O diabetes que é uma doença de base que traz consigo diversas comorbidades e diversas complicações. Eu estou aqui usando como exemplo. O que seriam os carboidratos? Então, o excesso de açúcar, farinha branca, pães, né? E os tubérculos, né, arroz e tudo mais. Então, evitar o excesso de carboidratos. Priorizar uma alimentação equilibrada com vegetais, especialmente vegetais verde escuro. Eu sempre cito a couve, taioba, não é? A chicória, porque o vegetal verde escuro é mais rico em vitamina D, não é? E as proteínas, né? Proteína animal. Então, as carnes, né, especialmente as carnes magras. Então, isso é uma alimentação que vai dar suporte para um desenvolvimento, para uma boa manutenção do equilíbrio ósseo. E também a atividade física, né, como a gente acabou de falar. Então, o sedentarismo hoje, na demanda capitalista que nós temos, né, da atualidade, o sedentarismo, infelizmente, é muito frequente, né? A gente prioriza muito o trabalho e pouco o cuidado com a saúde, com a vida. Então, evitar o sedentarismo, né? Priorizar a atividade física. E aí a gente vai falar agora, não posso esquecer, já estava me esquecendo, mas talvez um grande vilão da saúde das pessoas, e a gente nos ossos não é diferente, seria o tabagismo. Então o fumo, ele é um grande, mas grande vilão mesmo da saúde dos ossos, né? Que essa é a sua pergunta. Então o tabagismo, ele interfere com a produção óssea, ele interfere com a chegada de sangue aos ossos, ele diminui isso, compromete. Então isso no futuro pode ter repercussões severas. Doutor Eduardo, e para os idosos, o que representa a saúde dos ossos e quais os principais cuidados? Nos idosos persiste, né, essa questão dos hábitos de vida, não é diferente das demais fases, então eu não vou repetir, mas novamente os hábitos de bons hábitos alimentares, bons hábitos de atividade física e tudo mais, né? Mas nos idosos nós temos uma peculiaridade, por conta de algumas doenças degenerativas já estarem incidindo essa população, aí nós já vamos pensar em tratar essas possíveis complicações, não é? Dessas doenças que invariavelmente ele já está acometido delas. Então, idosos, né? Principalmente, talvez promover um ambiente adequado dentro de casa para evitar quedas, né? Promover um ambiente mais seguro
né, contrapondo-se ao risco de quedas e, consequentemente, fraturas. Então, a casa do idoso, de preferência, tem que ter cômodos mais livres, né, um pouco mais amplos, evitar tapetes, né, soltos pela casa que podem ser escorregadios. Então, tudo isso a gente cita porque é a realidade. A pessoa chega, às vezes, lá no hospital, a vovozinha que levantou à noite, foi no banheiro, ela te conta como foi. Aí você aprende que aquilo é um risco, né? Não é só através dos estudos que a gente aprende, né? A gente aprende com a realidade das pessoas também. Então, banheiro escorregadio. Então, hoje nós temos aí tapetes aderentes ao piso, né? Que é anti-escorregadios, que pode ser usados dentro do box do banheiro. Instalação de corrimãos, né? Eu tinha uma vozinha que infelizmente eu perdi recentemente agora, está com o Papai do Céu lá, mas nós instalamos no banheirinho dela lá corrimãos, né? Apoio para as mãos, né? em frente ao sanitário, vaso sanitário, para a hora de levantar, às vezes ele faz uma hipotensão, porque levanta rápido, fica tonto e cai. Então tem que ter ali um corrimão para ele recorrer, caso isso aconteça, poder segurar. Dentro do próprio box, é bem prudente ter uma cadeira de plástico, né, próximo ali, porque se ele se sentir mal, ele tem onde sentar, entendeu? Ter um corrimão também, não é? Deixar sempre uma luz acesa no corredor, no banheiro, para quando acordar à noite, levantar e lá no banheiro ter uma claridade. É muito comum a vovozinha, o vovozinho que levantou e aí no escuro errou a porta, né, bateu na parede, desequilibrou, caiu e sofreu uma fratura. Então, quando a gente faz essas orientações, eu tenho certeza agora que temos muitos ouvintes aí acompanhando, e seria mais para os filhos desses pacientes, né, os filhos, os netos, para tomar esses cuidados, né, porque às vezes o vovô ele tem um pouco de dificuldade em aderir a essas orientações, né? Então cabe a nós prestar esse cuidado a eles. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando sobre a saúde dos ossos com o Dr. Eduardo Galvani. Doutor, e a alimentação? Ela pode ser uma aliada na saúde dos ossos? O que comer e o que evitar? Ótimo. Então, tratando a respeito de alimentação, nós vamos falar inicialmente sobre a necessidade de manter um peso adequado, não é? Então, a obesidade também contribui para o acometimento de algumas doenças, especialmente doenças articulares. Então, o paciente que tem uma degeneração do joelho, né, que evolui com uma artrose. O que é artrose? Seria o desgaste das cartilagens, o comprometimento da produção do líquido sinovial. Dentro das articulações nós temos um líquido. Esse líquido ele é produzido para lubrificar a articulação, vamos dizer assim, né? Lubrificar e nutrir a articulação. Então, uma doença degenerativa é aquela que compromete a produção adequada desse líquido, por conseguinte, compromete a cartilagem, que é uma estrutura que recobre o osso nas articulações, e isso daí gera um desgaste da articulação e uma dor intensa e com consequente limitação funcional. Então a gente está tratando aí de uma artrose, né? Então a obesidade é o quê? É o peso sobre essas articulações, o excesso de peso sobre as articulações contribui com esse processo que eu acabei de explicar, esse processo de desgaste da articulação, entendeu? Então é manter um peso adequado, e a gente já parte desse princípio. E aí a alimentação bem equilibrada, né? Como a gente já comentou aqui. Então uma alimentação balanceada é o quê? É aquele prato bem diversificado, né? Às vezes a gente vê aí na televisão, né? Na internet, sempre tem a figurinha lá daquele prato bonito, equilibrado. O que é um prato equilibrado? Aquele prato bem colorido, em que você tem sim uma porção adequada de carboidratos, você tem uma porção adequada de proteínas e vegetais. Então, se você pegar um prato, porque uma das minhas formações é em nutrologia também, então a gente orienta, eu fiz justamente para tentar orientar, né, os nossos pacientes nesse sentido, vendo a necessidade de se adequar a uma alimentação balanceada, né?
Então, se você pegar um prato, como você vai dividir esse prato? Aí, uma alimentação equilibrada, ela tem em torno de 40% a 50% de carboidratos, mais aí uns 30% de gorduras, aliás, de vegetais, né? E depois o restante seria de proteínas e gorduras, né? Então, se você pegar um prato, você vai dividir aí ele, no máximo, a metade deveria estar ocupada de carboidratos, no máximo, que seria o quê? O arroz, talvez os tubérculos, né? A batatinha, a mandioca, um pouquinho de macarrão, e aí a outra metade você vai dividir entre os vegetais e as proteínas, né? Então isso é uma alimentação balanceada. E os vegetais, priorizar os vegetais verde escuro, né? E as proteínas, a proteína animal. E exposição ao sol, né? Porque ali você está ingerindo os nutrientes, aí a gente vai pensar em vitamina D, e o sol é quem faz essa ativação da vitamina, certo? Então, se a gente for tratar a respeito de alimentação, seria isso. E o que evitar é o tabagismo, o etilismo, né? O álcool, né? O uso de bebida alcoólica também evitar, e alimentos processados, né? Alimentos industrializados. Então, refrigerantes, evitar o uso de refrigerantes, né? Alimentos em conserva. Então, também evitar alguns biscoitos, aqueles biscoitos recheados. Então, são alimentos que não vão contribuir para a saúde dos ossos, para a saúde em geral. Certo, doutor. E sobre exercício físico? Nós normalmente lembramos de exercício físico quando é para trabalhar os músculos, né? A saúde dos músculos. E os ossos? O exercício físico, ele contribui para termos ossos mais saudáveis? É fundamental, é de extrema importância a prática adequada de exercício físico, pensando em saúde dos ossos, né? Então, quando a gente pensa, você citou músculo, é extremamente importante o fortalecimento muscular. A gente, na fase do início da fase adulta até a terceira década de vida, que a gente está falando aí até os 30 anos, mais ou menos, a gente está em um processo de constante formação óssea, né? A gente está produzindo osso, vamos dizer assim, está crescendo o seu esqueleto. A partir dos 30, 40 anos, a gente já não está somente produzindo, mas a gente também está reabsorvendo muito osso. Então a gente entra numa fase que a gente vai, ao longo dos anos, até a sua fase idosa, que a gente vai perder muito tecido ósseo. E lá no futuro, né, a gente vai ter a osteoporose, que a gente já citou aqui. Então, o exercício físico, ele interfere, né, nesse equilíbrio entre produção e reabsorção óssea. É um equilíbrio, a gente não pode ter só produção, a gente tem que ter também um processo de reabsorção. E é exatamente a reabsorção que estimula a produção. O problema é quando isso está desequilibrado e você tem mais reabsorção do que produção óssea. Então você imagina, ao longo de anos e anos e anos, você perdendo mais osso do que produzindo. Então lá na frente você vai ter um osso extremamente frágil, que é a osteoporose em si. E o exercício físico, ele tende... Lembra que a gente falou que a produção óssea, lá na infância, quando a gente estava tratando da infância, a produção óssea, ela tende à demanda. Então o exercício físico é você gerar uma demanda para a produção óssea. E quando você fala em músculo, o músculo, ele realmente tem um impacto incisivo na questão da saúde, não só óssea, como a saúde como um todo. Então hoje entende-se, já se sabe quão importante é a massa muscular para a sua sobrevida e para a sua expectativa de vida. Sabe-se que quando o indivíduo perde aproximadamente 40% de massa muscular, a mortalidade chega aos perto dos 100%. Então é grave. Então, assim, a partir dessa idade que eu te falei, a gente entra também no processo de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular. Você vai perdendo massa muscular por si só. É um processo da idade. É a humanidade, né, caminhando aí para a interrupção dos seus dias, né? Todos nós somos assim, somos finitos. Deus nos fez assim e é bom que seja assim.
mas a gente tem como envelhecer de uma forma mais saudável e com mais qualidade. O exercício físico está aí para corroborar nesse sentido. Então, pensando em ossos, aí você tem, se você quer estimular a produção óssea, pratique exercício. E aí você entra num paradoxo, né? Você fazer atividades físicas de impacto, uma corrida, uma caminhada, você vai estimular a produção óssea. Mas aquela pessoa que talvez esteja acima do peso, já não seja muito adequado para ele fazer um exercício de impacto, porque pode prejudicar as articulações. Então seria interessante fazer um exercício físico sim, no entanto sem impacto. Mas qual exercício que não tem impacto? Pedalar, por exemplo, você está movimentando as pernas, mas não está impactando. Qualquer exercício na água, quando você entra na água, o seu peso diminui, então não tem impacto. E estimula também a preservação da massa muscular e do tecido ósseo, né? Então seria dessa forma, mas sempre sob supervisão profissional, com orientação adequada. Então é muito comum eu receber no consultório pacientes preocupados com qualidade de vida, querendo fazer uma consulta para fazer esse monitoramento de como está a sua saúde óssea, esquelética, muscular, para pedir uma orientação de qual medicação tomar, para prevenção mesmo, né? Que seria o ideal, né? Quem dera aí que todos procurassem o ortopedista visando a prevenção e não somente o tratamento das doenças já estabelecidas. Cuide da sua saúde. Saúde é um bem precioso que Deus nos deu e cabe a nós, né, cuidar, preservar. Tudo na vida tem um preço. Saúde também não vem de graça. Né? Não dá para eu ficar em casa, só trabalhar, chegar em casa comer de qualquer forma, dormir mal, dormir tarde, acordar cedo e no final eu achar que eu vou ter saúde. Não, eu tenho que pagar um preço por ela. E o preço é justamente esse: bons hábitos de vida. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco, e muito obrigado também ao nosso convidado, Dr. Eduardo da Costa Galvani. Foi muito bom ter o senhor aqui para conversar, falar sobre saúde dos ossos, tão importante em todas as fases da vida. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Edésio, presto-me sempre que necessário aí, estamos às ordens. Para mim foi um grande prazer estar participando. Obrigado, doutor. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou, esteve ligado aqui na Rádio FMZ no programa Conexão. E hoje eu vou mandar 2 abraços especiais para 2 alunos, o Gustavo da Costa Falqueto e o Otávio Broedel. Alunos, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Conexão. Nos vemos segunda-feira, hein? Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.